Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Neste 7 de setembro, em meio a tantos desfiles, outro cortejo toma as ruas do Brasil. O 31º Grito dos Excluídos será o chão do povo que fala, a prática coletiva de quem se recusa a viver em silêncio. Trabalhadores, trabalhadoras, centrais sindicais, coletivos e movimentos sociais caminham juntos para lembrar: não há independência com fome, nem liberdade com desemprego. É a voz da cidadania, é a cozinheira que perdeu o trabalho, mas não a dignidade. O motorista exausto que segue na luta. O jovem negro que enfrenta a violência policial e resiste. A professora que insiste em ensinar apesar da precariedade. Aqui, a dor faz verbo, canto, punho cerrado. A indignação vira força organizada, brasa que se transforma em incêndio coletivo. O grito é resistência, mas também anúncio e promessa de um país mais justo, solidário e igualitário. E para refletir sobre essa prática viva, nossa entrevista especial recebe a vice-presidenta da CUT, Carol Rejane. Então, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Está no ar TV Sintese. E se gritar fosse também exigir o que já está na Constituição? No Direito é Seu de hoje, vamos mostrar como a luta coletiva pode virar conquista concreta na lei e na vida. Queridos professores, queridas professoras, uma decisão judicial garantiu à mãe mais tempo de dedicação a um filho com necessidades especiais. A Justiça determinou que uma professora da rede municipal de Cristinápolis tenha a carga horária de trabalho reduzida pela metade, sem perda de salário, e a medida foi concedida após a atuação da assessoria jurídica do Sintese. O pedido foi feito porque o filho da docente, um adolescente, precisa de acompanhamento médico contínuo em Aracaju e é diagnosticado com transtorno de espectro autista e esquizofrenia diferenciada e transtorno de hiperatividade, necessitando de atendimento multiprofissional, incluindo psiquiatra, terapeuta e fonoaudiólogo. O juiz destacou que o direito à saúde deve prevalecer e que a demora poderia trazer prejuízos irreversíveis ao tratamento. Com a decisão, a professora poderá dedicar mais tempo ao cuidado do filho, sem prejuízo financeiro. O município terá 10 dias para cumprir a ordem judicial. Caso não obedeça, estará sujeito a multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10.000. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. No último domingo, 31 de agosto, nem a chuva foi capaz de apagar o brilho da 4ª corrida e caminhada do Sintese, etapa Professor Diomedes Silva. O que se viu foi muito mais que um esporte. Foi encontro, foi confraternização, foi a lembrança de que unidos, faça chuva ou faça sol, seguimos firmes, fortes, em movimento. Vamos rever agora os momentos mais marcantes deste evento. Porque aqui é assim: sintesiano, quando corre, não para. E quando para, corre.
edição da Corrida do Sintese. Eu estou aqui do lado da professora Ilameide, ela que é diretora cultural e esportiva do Sintese. Professora, qual o significado da Corrida do Sintese para os professores? É a união da luta. Nós precisamos também de lazer, de confraternização. E nesse momento, nós estamos todos juntos aqui, lutando também por dias melhores. E com a corrida, aí a gente se sente mais juntos e correndo. E é isso. E as inscrições da Corrida do Sintese desse ano acabaram muito antes do prazo. O que foi que aconteceu, Flávia, esse ano? Sem dúvida, foi o sucesso da corrida do ano passado, né, da terceira edição. Então, faltando 3 meses para o evento, a gente já esgotou e foi recordes de professores filiados dessa vez, viu? E a Corrida do Sintese também é caminhada. Professora Lúcia, a senhora caminhou 2,5 km com chuvinha. Como foi a experiência? Olha, a experiência foi muito boa, porque foi fresco, né? Não tivemos o calor, levei a sombrinha, caminhada de sombrinha, mas assim foi muito boa a caminhada. E a 4ª edição da Corrida do Sintese fez homenagem ao professor Diomedes, um dos fundadores do Sintese. Eu estou aqui ao lado de Nelson Neto, que é filho dele. Nelson, qual o significado dessa homenagem a seu pai? É muito importante para mim, que sou filho, saber que ainda existe tanto carinho e da importância que ele teve. É muito orgulho, a gente agradece muito, a gente da família agradece muito ao Sintese, dessa homenagem e do carinho sincero sempre do Sintese e dos professores. E está encerrando aqui a 4ª Corrida do Sintese, com muita chuva, mas muita disposição. Professor Roberto, como foi essa corrida debaixo de tanta água? Diferente, né? Porque é um período que deveria estar de sol, mas acho que muito animador, uma energia muito positiva que os professores transmitem nessa corrida. É uma demonstração que o Sintese está no caminho certo, fazendo luta, mas também estimulando o esporte, saúde física e mental dos professores. A gente vive um momento muito difícil de ataque aos direitos. Momentos como esse são muito importantes, tanto para reencontro, como para reafirmar a importância de continuarmos unidos e lutando para conquistar direitos. Está em cartaz no Cine Resistência deste sábado o filme O Cabra Marcado para Morrer. Um retrato sensível da luta camponesa pela terra, interrompido pela ditadura militar e retomado anos depois. O filme mostra como a resistência popular é parte da nossa história. Esta obra está disponível gratuitamente no YouTube. Boa diversão para todo mundo. O Grito dos Excluídos chega à sua 31ª edição, como um marco da resistência popular. De lá para cá, já denunciou governos, regimes, políticas de fome e exclusão. Este ano, o ato reafirma que só com a organização coletiva é possível transformar indignação em conquista. Para entender melhor essa trajetória e suas perspectivas, conversamos com Carol Rejane, dirigente da CUT Sergipe, que acompanhou e acompanha de perto os bastidores e a força dessa mobilização. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana. Boa tarde aos telespectadores do TV Sintese. Carol, para a gente começar, na visão da Central Única dos Trabalhadores, qual o sentido dessa mobilização que chega aí à sua 31ª edição? O nome, assim, Grito dos Excluídos e das Excluídas, que é importante a gente sempre frisar isso. A maioria da população brasileira hoje são de mulheres, então a gente precisa reafirmar que é o grito dos excluídos e das excluídas. E para nós, dirigentes sindicais, não é só uma questão dos excluídos daqueles, por exemplo, pessoas em situação de rua que estão no ápice da vulnerabilidade porque eles não têm casa, sabe? É uma pessoa hoje que está em situação
de rua, a pessoa não tem o mínimo que é a casa, muitos não têm sequer um documento, muitos sequer existem oficialmente, porque quando você não tem um documento, uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, um CPF, você existe enquanto corpo físico, aí quando você vai falar de religião, você existe enquanto alma, mas oficialmente você não existe. Mas também a exclusão de direitos que a classe trabalhadora vive, principalmente, que é uma coisa que nas entrevistas aqui, que tanto eu quanto outros dirigentes, tanto do Sintese quanto da CUT, fala desde o golpe de 2016, nós da classe trabalhadora, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, estamos sendo excluídos de direitos que são mínimos, que são básicos. A gente vive hoje. Uma das pautas do Grito dos Excluídos é a redução da jornada de trabalho, que essa é uma pauta de décadas, da luta sindical, da luta da classe trabalhadora. A gente tem hoje essa jornada de trabalho exaustiva, escala 6x1, relações de trabalho extremamente precarizadas. Então, são várias formas onde a classe trabalhadora está excluída, não só em direitos básicos como saúde, educação, moradia, um transporte público de qualidade, mas também em outros direitos básicos. Quando a gente fala aqui no programa do Sintese dos direitos do magistério, como é que está a situação hoje dos professores da rede estadual, de professores de algumas redes municipais, de trabalhadores da educação. Então, são diversos graus de exclusão, uns mais, outros menos, mas toda a classe trabalhadora vive um processo de exclusão e é extremamente importante que nós nos mobilizemos, estejamos nas ruas, pressionemos os parlamentares, porque são eles que mudam efetivamente a nossa vida, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Então é um processo de mobilização que culmina no 7 de setembro, que é o dia, vamos dizer assim, da independência do nosso país. Há várias discussões que a gente pode fazer sobre se nós efetivamente somos independentes ou não, inclusive em outros gritos a gente já tratou desse assunto com um pouco mais de profundidade, mas o 7 de setembro, como é uma data simbólica para o nosso país, então esse dia a classe trabalhadora em todas as suas categorias, em todas as suas vertentes, vão às ruas para reafirmar essas pautas. Carol, ao longo desses 31 anos de trajetória, ao seu ver, quais foram as principais transformações que o Grito passou e o que ainda permanece ali como essência dessa prática coletiva? E quando a gente pensa agora nesse ano de 2025, dentro do próprio temário do Grito dos Excluídos, como essa tradição, essa essência do grito, ela ainda se expressa nas pautas atuais, junto aí aos movimentos social, sindical, aos coletivos. Como é que esse diálogo, né, do que a gente tinha lá em 94 com agora, em 2005? Algumas coisas, a gente pode dizer até que infelizmente não mudaram. A gente ainda precisa cuidar da casa comum. A gente ainda precisa de democracia, a gente precisa efetivamente de democracia, e o que vivemos nesses últimos 2 anos, com a tentativa de golpe no 8 de janeiro, com o julgamento que está acontecendo do Bolsonaro e dos militares até o dia 12 de setembro, é importante que esse julgamento aconteça, que haja condenação, porque a gente precisa efetivamente de democracia. Essa que vivemos, ela ainda precisa melhorar muito. Mas, obviamente, comparando ao que vivemos, ditadura militar, repressão, a gente já avançou muito, mas precisa avançar muito mais. Então, a gente tem, de 94 para cá, algumas questões que avançaram efetivamente. O próprio envolvimento maior do movimento sindical, porque a gente sabe que o Grito dos Excluídos é uma construção ligada muito à Igreja Católica, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, mas o movimento sindical sempre esteve próximo, em alguns momentos muito mais próximos, em alguns momentos mais afastados, mas, por exemplo, aqui em Sergipe, o movimento sindical começou a participar de forma mais efetiva e tem tocado essa luta, tem trazido os debates, seja em atividades pré-grito, em atividades pós-grito dos excluídos, porque afinal é como tinha dito no começo. O 7 de setembro, o Grito dos Excluídos como os professores gostam de dizer, é a culminância de um processo, mas que ele não se acaba. A cada ano, passou o 7 de setembro, a gente continua nessas lutas. Então, algumas pautas, que é a luta por dignidade da classe trabalhadora, ela continua a mesma. Em algumas vertentes,
numa situação mais grave ou menos grave, como eu estava falando antes, hoje a gente viu um processo de precarização imensa das relações de trabalho, um processo que, obviamente, governos anteriores aprofundou. A gente está tentando um processo de reconstrução econômica do nosso país, com possibilidades de mais emprego, do país ter saído da fome, mas as pautas, por conta do próprio sistema de produção que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, então elas vão e voltam. Carol, eu vou pedir agora para que você faça esse chamamento, né? O convite ao pessoal de casa para o 31º Grito dos Excluídos. Conta pra gente o horário, a concentração e como que vai ser o itinerário aí da marcha. Isso, 7 de setembro, vai ser um domingo, feriado, alguns vão à praia, a gente sabe que isso acontece, outros vão a Barão de Maruim para acompanhar o desfile das escolas, das polícias, das organizações, mas no intervalo do primeiro bloco de desfiles a gente vai entrar na avenida. Mas antes disso, a partir das 9 horas, lá na Catedral Metropolitana, ali próximo da Rua Santa Luzia, a gente vai fazer uma concentração ali com um ato interreligioso a partir das 9 da manhã. Aí a gente vai ter essa congregação das diversas religiões, católica, de matriz africana, evangélica, faremos um ato interreligioso e depois a gente sai ali, Rua Santa Luzia, Rua Maruim e Ivo do Prado, aí concentra mais um pouquinho ali na frente do prédio de INSS e no final do primeiro bloco de desfile das escolas, a gente entra na Barão de Maruim e vai até a Praça da Bandeira, trazendo panfleto, trazendo música, trazendo a nossa indignação e as pautas da classe trabalhadora, reforma agrária, redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, políticas públicas para a população de rua, fim do arcabouço fiscal, contra a reforma administrativa, que essa reforma administrativa que está aí vai sim reduzir ainda mais o serviço público que é prestado pela população e diversas outras pautas. A gente vai ter distribuição de panfletos durante a avenida, então a gente espera que você que está em casa assistindo o TV Sintese hoje nesse sábado, já coloque na sua agenda que no domingo 7 de setembro de manhã, a partir das 9 horas, na Catedral Metropolitana, e mais ou menos 11h30, meio-dia, a gente deve estar entrando na avenida e seguindo na Barão de Maruim, seguindo até a Praça da Bandeira. É isso. Muito obrigada, Carol, e volte sempre aí trazendo notícias da classe trabalhadora sergipana. O 31º Grito dos Excluídos mostra que a voz coletiva da classe trabalhadora segue marcante. Mais do que uma marcha, é um ato vivo de resistência, onde categorias, centrais, coletivos e movimentos sociais transformam a dor em esperança. Carol Rejane, da CUT Sergipe, lembra que esse grito não é um ritual, mas uma prática. Prática de luta, de denúncia e de anúncio de um Brasil possível. Num país em que direitos ainda são negados, o grito reafirma que só a mobilização popular pode colocar um fim na desigualdade social. A história não anda sozinha, é empurrada por quem ousa levantar a voz. E enquanto houver excluídos, haverá grito. E amanhã, 7 de setembro, toda a sociedade sergipana está convidada a se somar a esse grande ato para que nossas vozes ressoem ainda mais forte nas ruas, nas mentes e nos corações. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.